Muito bom dia! Estamos de volta aqui no canal. Hoje nós estamos no sábado, no dia 9 de julho de 2022 e estamos começando o capítulo 32 do livro Tao Te Ching e estamos na página 175. Então, como de praxe, nós vamos ler todo o poema e nós vamos começar o nosso estudo de hoje lendo a primeira estrofe. Mas antes disso, nós queremos trazer aqui uma mensagem, porque nos últimos acontecimentos, o que está rolando em relação à espiritualidade, seres extraterrestres, ETs e tudo mais, gente, nós primeiro temos que ter um avanço em nosso estado de consciência. Porque a humanidade ela passa por um processo de maturação, um processo de desenvolvimento, um processo onde a gente está saindo da fase da infância e indo para a fase da adolescência em relação à consciência. Porque as coisas que estão acontecendo hoje em nosso planeta estão acontecendo cada vez mais rápidas, para que possamos entender, possamos, além do mais, ter esta profundidade interior, esta prática interior, e nós sairmos completamente desta prisão mental onde nos colocaram, que é a roda de Sansara, onde nós viemos para cá para trabalhar, para se aposentar e para morrer. E aí nós voltamos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, qual o real propósito de nossa vida? Vamos meditar sobre isso e nos questionarmos também de onde nós viemos. O que realmente estamos fazendo aqui? E para onde nós vamos? Esse é o nosso principal questionamento. Este é o nosso principal questionamento porque as coisas que acontecem aqui no planeta, justamente quando nós questionamos, muitas vezes não temos respostas, mas as respostas estão todas dentro de nós mesmos. Então, vem a questão que está escrito na Escritura, que diz o seguinte: meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ora, os pensamentos de Deus, quais são? Os pensamentos de Deus são o completo campo harmônico, frequência altíssima, onde a harmonia paira, a plenitude vive e a infinitude permeia. A alegria é o carro-chefe e a cooperação é o estado normal desta frequência. Então, para vocês verem o quanto que nós estamos ainda longe deste estado de consciência, porque nós estamos percebendo os últimos acontecimentos de racismo, preconceito social, racial, preconceito de origem sexual e assim vai, meus irmãos. Então, nós estamos ainda guerreando, justamente a informação espiritual está pairando na Terra e nós estamos brigando porque nós somos tentados pela carne e isso acontece diariamente. Então, precisamos, primeiro, levar em estado de observação. Segundo, trabalhar o nosso interior, as nossas emoções, que é o principal trabalho que temos que fazer, é as nossas emoções. Terceiro, sentir a nossa frequência, começar a conversar com esse nosso eu interior, que é todo o poder, toda a glória e toda a plenitude e alegria, trazer este eu à tona e deixar o eu pequeno de lado, este eu que é uma criança mimada, criança teimosa, uma criança birrenta, nós devemos deixar ele de lado um pouquinho e nos focar naquele eu que está lá, querendo vir à tona para trazer o melhor para nós. Vamos meditar sobre isso? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje falando o seguinte. Capítulo 32, ele inicia assim: o caminho é eterno e não tem nome. É genuíno e, embora pequeno, o mundo não tem coragem de dominá-lo. Se reis e príncipes pudessem preservá-lo, os 10.000 seres iriam por si próprios a obedecer. Quando o céu e a terra se unem,
para escorrer o doce orvalho, o povo não pode interferir nisso, que por si é uniforme. O princípio domina a existência e o nome. Então o nome passa a existir e irá também saber cessar. Sabendo cessar, não perecerá. A revelação do mundo com o caminho é como a dos riachos e vales, com os rios e mares. Então vamos trazer aqui a primeira estrofe, que diz o seguinte: o caminho é eterno e não tem nome. É genuíno e embora pequeno. O mundo não tem coragem de dominá-lo. O caminho é o tal. É a centelha divina. É o vácuo quântico. Por isso que devemos ir para dentro. É uma palavra que pode ser compreendida em dois níveis. Como absoluto, o Vulshi, ele possui uma qualidade de energia que permite a geração de todas as existências, da onde flui todas as coisas, é o vácuo quântico. E como existência, ele se encontra nos estados de unidade como o Tai Chi, ou da fragmentação como multiplicidade das manifestações. A estrofe refere-se ao absoluto, que é eterno porque a noção do tempo nesse estado é a do não tempo. Uma condição impossível de ser traduzida utilizando-se as categorias do conhecimento acumulado no mundo manifestado. Por exemplo, o conhecimento humano. O conhecimento humano, ele está olhando para o relógio, que horas são, está correndo contra o tempo. Tempo é dinheiro para a consciência humana. E esse tempo é dinheiro traz toda a ansiedade, toda a guerra, toda a competição possível sendo manifesta. Então, vocês vejam que a gente deve trocar a consciência. Ele também não tem nome porque está além das linguagens do mundo manifestado. Desta forma, nenhum nome que lhe seja atribuído representará a sua essência. No capítulo 25 desta obra, Lao Tse diz que não conhece seu nome e chama-o de caminho, mas este nome não descreve essa dimensão. Ele serve apenas para indicar a sua existência. A verdadeira compreensão do absoluto só se consegue alcançar, de fato, com a vivência de experiências místicas durante a prática de meditação, que levam o praticante a compreender paulatinamente e sem qualquer interferência das vias racional ou intuitiva o sentido do tal. Então, para vocês verem o quão é importante a prática de meditação para chegarmos à compreensão, ao estado consciente da presença de Deus. Então, precisamos praticar, e é isso, o estudo, a prática diariamente, paulatinamente, como diz nosso Lao Tzu. No absoluto encontra-se uma energia íntegra, não manifestada, que não conhece a fragmentação. E nome é um instrumento da fragmentação característica do mundo manifestado. O nome identifica as manifestações e distingue uma das outras. Por isso, quando alguém precisa realçar a diferença entre dois objetos, tem a mesma função. Chama ambos pelo mesmo nome, mas descreve cada um com suas características próprias que representam suas identidades, usando nomes diferentes para características diferentes. Duas colheres, por exemplo, têm a mesma função, mas podem ser diferenciadas como colher de café, de sobremesa ou de sopa, de prata, acrílico, madeira, aço inox, artesanal ou industrial, de um modelo ou de outro. Todo este acréscimo de nomes levará o ouvinte a identificar a colher citada. E este é o raciocínio que demonstra a ideia de que não ter um nome significa algo que não é fragmentado, que está unido pela própria falta de um nome específico que defina a sua identidade. Todas as manifestações tornam-se limitadas quando adquirem um nome, porque ficam restritas à forma que as nomeia. Assim, a madeira de uma árvore que foi talhada como cadeira já não pode mais voltar a ser uma árvore. E se o absoluto tivesse um nome, ficaria também limitado àquela forma que perderia a qualidade da energia que é comum a todas as manifestações e que se encontra no estado
além das manifestações. É preciso estar fora dos nomes e das identidades para conseguir ser todas as manifestações ao mesmo tempo. O copo, a água, a mesa, a cadeira, a árvore, uma pessoa e outra pessoa. Se o tal possuísse um nome, como triângulo, por exemplo, ele teria a forma de um triângulo e estaria em todas as expressões que tivessem a fórmula de triângulo. E nesse caso não poderia ser mais um círculo ou um quadrado. Por isso, para estar em todos os nomes e todas as imagens, o tal não consegue ter um nome nem uma imagem. E é nesta propriedade de pureza, não fragmentada, que ele se afirma como genuíno. O caminho como absoluto é pequeno, porque é a raiz de todas as existências. E, sendo a raiz, está presente como essência na totalidade das existências. Todos os seres manifestados, dos maiores aos menores, concretos ou abstratos, todos possuem a essência do absoluto em seus interiores, manifestadas como a semente espiritual do Tai-Chi ou centelha divina, que gera todas as existências. Esta semente, embora pequena, o mundo não consegue dominar porque ela é a semente que gera todas as manifestações. Não pode ser dominada pelas manifestações que gerou. Da mesma forma que o galho de uma árvore, por exemplo, não consegue modificar, dominar ou exercer poder sobre a raiz da árvore de onde ele foi gerado. Então, para vocês verem aqui que o tal, ou o vácuo quântico, ou Deus, ele não pode ser dominado por quê? Porque ele está na essência de todas as formas, de todas as manifestações possíveis e inimagináveis que nós possamos humanamente conhecer. Então, por isso que o tal não tem nome. Uma outra coisa constante que a gente precisa perceber é que a questão do domínio sobre a mente humana está nas emoções. E a partir do momento que a gente vem questionando e a gente vem ficando neste estado de tristeza muitas vezes e até mesmo entrando em depressão por não entender o período que a gente está passando, é esse sentimento da própria centelha que está emanando uma força, emanando um sentimento para que a gente possa questionar, que a gente possa negar aquilo que a gente está experienciando aqui como uma verdade absoluta. Sendo assim, as coisas aqui não são uma verdade absoluta, ou seja, é um domínio. É um condicionamento à mente humana. A mente humana é condicionada. A mente humana é condicionada por conceitos, por estatísticas, por tudo. E como que nós podemos sair disso? Pois nós temos a centelha divina, que é a semente espiritual, é o tal que implantou em nosso DNA, RNA, essa semente espiritual que nós podemos nos ir até ela, lapidá-la, germiná-la, florescê-la dentro de nós, para sairmos deste condicionamento mental onde nos aprisiona, onde nos deixa paralisado, sofrendo com as consequências deste mundo manifesto, vivendo numa dualidade, bem e mal, pobre e rico, branco e o negro, todas essas questões de gênero, todas essas questões da dualidade. Então, façamos, meus irmãos, uma reflexão neste sábado, princípio da meditação, que diz o seguinte, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, pois nós temos a semente do tal dentro de nós, nós temos a semente da glorificação, da manifestação, nós temos a semente da libertação dentro de nós. Então, façamos este reconhecimento em nós mesmos para chegarmos à conclusão, dentro desse estado de consciência, nos elevar a nossa vibração frequencial para que nós atingimos esse estado de libertação de nossa consciência. Tenham todos um ótimo dia. Lembrando a todos que quem gostou deste áudio, deste vídeo aqui, que nós estamos adaptando, por favor, se inscrevam no canal, façam as suas contribuições, aqueles que quiserem fazer a contribuição aqui para o canal. Nós vamos deixar aí o link da chave Pix para a contribuição. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem este vídeo, adquiram o curso
introdutório da Alquimia da Unidade, que é um curso de expansão de consciência, o nosso e-book, que é um guia para a prática de meditação contemplativa, que é o início de tudo, é a prática meditativa. E deixamos aqui a nossa colaboração e a paz seja convosco. E muito obrigado.